Beijo. Joguinho rápido aqui. Se você pudesse escolher entre os 4 gêneros abaixo aqui, qual que você considera ser o mais complexo, qual que você escolheria? Eu imagino que a maioria desse público aqui deve ter escolhido jazz ou música clássica. Mas por que isso, hein? O que torna um gênero mais complexo do que o outro? Primeira coisa que você precisa levar em consideração é que complexidade pode significar diversas coisas diferentes dependendo de com quem você está falando. Então, se a gente pegar os 3 principais pilares da música ocidental atual e da música tradicional europeia, ritmo, harmonia e melodia, cada um desses 3 vai ter um tipo de complexidade diferente. Então, Close to the Edge do Yes é um exemplo de complexidade rítmica alta, muito por conta dos compassos ímpares e das diversas passagens rítmicas diferentes, momentos mais acelerados e momentos mais lentos, que acabam exigindo muito de quem está tocando essa música. Giant Steps do John Coltrane é um exemplo de complexidade harmônica muito elevada também, né, e conhecimento teórico muito necessário para poder improvisar em cima dessa música, que tem passagens de acordes circulando no ciclo das quintas e até uma complexidade rítmica também muito elevada. E acho que o exemplo que eu posso citar de complexidade melódica seria Donna Lee, do Charlie Parker, que é decoreba pura também, né? Mas isso tudo que eu tô falando é complexidade para quem tá tocando. Para quem tá ouvindo, acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Uma coisa que tipicamente separa os gêneros mais simples dos mais complexos é que, no caso desses mais complexos, existe uma obstinação por quem cria nesses gêneros por romper barreiras e testar os limites do que é considerado musical. Eu citei John Coltrane aqui agora e já citei ele no outro vídeo, né? E tanto ele quanto o Miles Davis, quanto o Thelonious Monk e outros gigantes do jazz são ótimos exemplos disso porque eram pessoas muito dedicadas a estudar a técnica da arte. Por exemplo, o Dave Brubeck, ele explorava extensivamente compassos menos convencionais na música dele, que fazia música com isso. O Miles Davis, ele não só explorava os aspectos harmônicos e melódicos do jazz, mas também fundia sua música com outros gêneros musicais e, por conta disso, popularizou o jazz fusion. E o mesmo vale para a música tradicional europeia, né? Popularmente conhecida como música clássica, né? Embora é um termo um pouco errado. Você pega, por exemplo, Stravinsky, Bach, Chopin, todos esses foram artistas que se empenhavam muito no estudo da técnica e de refinar e explorar realmente esses limites. E com isso eu não quero dizer que a música de hoje em dia não inova, não experimenta, nem nada do tipo, assim, que a música estagnou, algo do tipo. Mas o fato é que antigamente existiam mais experimentações a serem feitas, mais fronteiras a serem rompidas, e hoje em dia a gente sabe melhor o que funciona e o que não funciona, e com isso a experimentação passou a ser um nicho mais distante dos algoritmos de recomendação dos streams de música, né? Porque, no final das contas, a teoria musical ela não é descritiva, e sim ela é prescritiva. Isso significa que ela precisa do passado para refinar e para evoluir, né? Mas, nesse aspecto de teoria musical, tem uma coisa que conecta esses estudiosos, esse estudo da técnica e a complexidade da música. Dissonância é um termo da teoria musical ocidental que trata da tensão, do conflito, do contraste entre 2 ou mais notas. A explicação para isso está num outro vídeo que eu fiz, mas essencialmente se você bater uma nota tônica com a segunda menor ou com a quinta diminuta, o resultado fica como se você tivesse tocado uma nota errada, como se tivesse desafinado, fica uma certa tensão, um som desagradável. E acontece que a dissonância é um elemento crucial na música que a gente ouve hoje em dia, assim. Não naquele sentido de que a gente precisa dos dias ruins para poder apreciar os bons, nem nada do tipo. Mas é porque a gente precisa da dissonância para dar personalidade para a música mesmo, dependendo da intensidade que ela é utilizada, né? E aí hoje em dia a gente usa em praticamente todos os gêneros, assim, né? No blues, no pop, no rock, no funk. Mas isso é particularmente visível no caso do jazz e da música clássica europeia, né? Em que a dissonância é por vezes jogada na cara do ouvinte para gerar desconforto mesmo, gerar uma certa tensão que vai ser resolvida nas notas ou nos acordes seguintes. E aí quando você escuta a vida inteira músicas que fazem nenhum ou um uso muito leve de dissonância, é natural que vá gerar uma certa estranheza mesmo, sabe? Aí você pega, ouve um álbum de jazz, acha estranho, lembra das pessoas que você conhece que gostam de jazz e pensa, é complexo mesmo, eu que não sou inteligente o suficiente para entender. Mas o buraco é um pouco mais embaixo. Porque esse contraste entre a música que você tem hábito de escutar a vida inteira e uma música com uso de dissonância que você não tem muito costume de escutar, é uma questão fundamentalmente cultural mesmo, né? Funk vai ser estranho para quem escutou rock a vida inteira e vice-versa, né? E essa questão cultural, ela vai um pouquinho mais fundo ainda do que uma mera questão de hábito de escuta, porque
existe um movimento na evolução da música em que, quando um gênero sai da voga, quando ele deixa de ser popular e tudo mais, as pessoas que se apegam a esses gêneros passam a criar um certo desprezo pelos gêneros vindouros. E daí que surgem aquelas falas preconceituosas de que a música hoje em dia é muito simples, não tem profundidade, a música de hoje em dia não tem cultura, a música de hoje em dia não presta, que acaba resultando nesse vale que separa as músicas mais complexas das mais simples, teoricamente, né? E veja que isso aconteceu até no período da música clássica, da música tradicional europeia, né? Que no início era vista como frívola e secular por conta do viés religioso da época. Aí depois que foi aceito no século XVIII, começaram a introduzir um pouco mais de romantismo na música clássica. E aí começou a ser vista como menos complexa, perdeu-se o apelo técnico da música clássica. E aí no século XIX, depois adicionaram mais emoção ainda, e começou a ser considerada muito melodramática, muito exagerada. E esse movimento continuou com o século XX, quando o blues e o jazz se popularizaram, né, que passaram a ser vistos como simplórios e da periferia, né, por ter sido tocados por negros no início, e o povo da música clássica desdenhava. Aí depois, quando chegou o rock, o povo do jazz desdenhou, porque falava que não exigia a mesma sofisticação do jazz. Inclusive, existe um conceito muito popular entre os apreciadores da sofisticação da música, né? Que distingue a música entre três espectros, assim, né? A música para a cabeça, música para o coração e música para a bunda. É uma distinção meio fajuta, assim, que diz que existe música para você sentar e absorver e entender, existe música para você sentir, para você se emocionar, e existe música para você rebolar. Então, por exemplo, a música clássica é música para a cabeça, o rock e o blues é música para o coração e funk é música para bunda. Para começar, eu digo que isso é uma distinção fajuta porque ela favorece quem prefere música de cabeça em detrimento de quem prefere música de bunda, né? Como se existisse um único meio correto de você consumir música. E resulta que isso tudo é muito relativo, porque quem prefere música clássica vai considerar um rock como música de bunda, e quem prefere rock vai considerar rock como música de cabeça, e às vezes vai ter alguém que vai considerar música de cabeça como sendo um trap, ou um blues, ou um jazz, e tem gente que vai considerar como o trap como música de bunda, sabe? Vocês percebem o elitismo? E não existe isso de que determinada música só pode ser apreciada por uma única ótica, né? Como se, assim, a música que você considera que é trivial, às vezes ela tem muito mais conceito do que você imaginava na construção dela. E a música que você considera que é uma música cheia de conceitos e super profunda, etc., às vezes está acompanhando a dança de alguém. Então, no final, se você considera um gênero musical complexo demais, é simplesmente porque você não está acostumado com o vocabulário daquele gênero. Então, quando você chega para escutar, você estranha, você acha complexo, você não se acha inteligente o suficiente para conseguir entender. Porque isso que o povo fala de que quem tem QI mais alto tende a preferir jazz ou música clássica, isso é uma construção social sem pé nem cabeça, porque parece até que o povo do século XX tinha um QI mais alto do que o povo de hoje em dia, né? Porque naquela época jazz era o que estava rolando por aí, né? Que estava sendo tocado nas ruas, né? E também o próprio conceito de que quem tem QI mais alto é mais inteligente do que quem tem QI mais baixo também é uma construção social sem pé nem cabeça. Isso vindo de quem supostamente tem QI alto. Eu curto jazz, não curto muito música clássica, até sei apreciar, mas não é minha vibe. E eu não me considero nem mais nem menos inteligente que ninguém, porque isso tudo é muito relativo. Pelo contrário, eu até sei que tem gente nos comentários que manja muito mais dessas coisas que eu falo aqui no canal. Só acontece de... A diferença é ser que eu tenho uma câmera, um canal no YouTube e vontade de falar. Só isso. Por curiosidade, coloquem aqui nos comentários músicas que vocês acham complexas, assim, que vocês acham, tipo, essas músicas muito complicadas, essa música muito foda, não sei o que lá, assim. Coloca nos comentários aí, por curiosidade. Então é isso que eu queria. Sentar na mesa o tempo inteiro. Ficar compartilhando os momentos comigo. É? Isso é um encontro? Acho meio estranho. Não é querendo te ofender não, mas você é meio peludo demais, você não acha não? Não faz seu tipo, não? Ah, não. Ou isso, você faz o meu tipo, cara. É. Segui? Dá a patinha, cara, assim.
Vai dar pra. Ah, tá, beijou minha mão, nossa. É bi, é bi, É bi. é bi. Tudo que encosta. Ah, Tudo que mexe pra ele é lucro a já. carteirinha foi renovada aqui.